Hoje nós não teremos salinha, nossos professores estão viajando, devem chegar hoje à tarde, então nós vamos ter uma sala única hoje, onde nós vamos continuar com o nosso estudo sobre a vida do apóstolo Paulo. Nós sabemos que existe por parte de muitos a preocupação, especialmente no final de ano, de dar presentes, de presentear alguém da família, alguém da empresa. Tem aquela brincadeira do amigo secreto, não vou virar aqui para não fazer propaganda, eu encontrei ali esse presente, mas só para ilustrar que muitas pessoas têm essa preocupação, e algumas reportagens até são feitas por isso, pessoas indo a locais famosos de São Paulo, de Fortaleza, em busca de comprar uma lembrança para um parente, algo especial. E não há nada de errado em você se esforçar para dar um presente para alguém, para uma pessoa especial. O errado, irmãos, é nós acharmos que as coisas mais valiosas que nós podemos dar a alguém, ou que alguém precisa receber, é algo que vem embrulhado em papel de presente. Muitas vezes os presentes mais valiosos, ou que alguém mais precisa receber, ele não pode ser comprado em uma loja, ele não pode ser embrulhado com papel de presente, ele não pode vir dentro de uma caixa. E é justamente sobre dois presentes muito valiosos, que não podem ser comprados em loja, que nós vamos meditar nessa manhã. E para isso eu convido você ao texto que vai servir de base para nós, que se encontra em Atos, capítulo de número 20. Livro de Atos, que é o livro histórico, como o Henrique falou, o único livro assim, puramente histórico, se bem que os evangelhos também narram a história de Jesus. Capítulo de número 20. Essa passagem na qual nós iremos meditar, ela narra um dos estágios da terceira viagem missionária de Paulo. É o que nós estamos estudando nesse mês de dezembro, sobre a terceira viagem missionária de Paulo. E aqui nos versos 1 a 6, nós temos um estágio dessa viagem. Eu senti no coração de quando nós voltarmos a estudar sobre Paulo, em janeiro a gente vai mudar para outro assunto, para depois voltarmos, nós não fazemos isso tão apressadamente, porque às vezes eu estava cobrindo 2 capítulos, 3 capítulos, e não dá para a gente degustar bem o que Paulo passou e aprender com isso, Então, quando nós voltarmos, nós vamos fazer com mais calma, para a gente poder aprender bem do que o apóstolo Paulo enfrentou. Então aqui, os versos de 1 a 6, são os versos nos quais nós vamos meditar hoje. Lucas fala sobre Paulo revisitando, ou visitando novamente, 2 regiões pelas quais ele já tinha passado, que era a região da Macedônia e a região da Grécia. E aí Lucas vai mostrar Paulo enfrentando ou experimentando 3 situações diferentes. Primeira situação que Paulo experimenta é as palavras que ele diz para os discípulos. As palavras de Paulo. Nós encontramos isso nos versos 1 e 2. Leia comigo Atos 20, versos 1 e 2, que dizem assim: Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, e tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Verso 2: Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Vamos parar por aqui, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, invocamos mais uma vez o Teu nome, nesta manhã de domingo, na qual, Senhor, nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, Senhor, dispostos a aprender mais de Ti por meio da Tua Palavra. Senhor, fortalece-nos, fortalece o Teu povo, Senhor, para que sejamos
crentes que crescem tanto na graça como no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Abençoa a tua palavra que acabamos de ler e na qual iremos meditar agora, Pai, que ela fortaleça os nossos corações, pois tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, essa é a primeira situação que Lucas nos apresenta, na qual Paulo fala algumas palavras aos discípulos. Aqui nós vemos, em primeiro lugar, o que Paulo fez após o fim do tumulto em Éfeso. Nós vimos, no ano passado, que um tal de Demétrio excitou um tumulto, porque Paulo estava, de certa forma, diminuindo os lucros dele como artífice. Ele era um fabricante de imagens, e Paulo, através da sua pregação, combatia aquilo. E ele sentiu que o negócio dele não ia muito bem depois da pregação de Paulo. E aí ele causou um tumulto, e no capítulo 20 esse tumulto acaba, esse tumulto cessa. O que é que Paulo faz depois disso? Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e fez o quê? E encorajou-os. Interessante. A minha versão diz: e tendo-os confortado. Na versão da irmã diz: e encorajou-os. De fato, essa palavra confortar, ela significa exortar, consolar, encorajar e fortalecer. Então, o que foi que Paulo fez quando o tumulto acabou? Ele chamou os discípulos e os encorajou e os fortaleceu com palavras. Oi? Abraçando-os? Interessante. Abraçando-os, eu nunca tinha visto essa versão, mas a ideia é essa. A ideia é de fortalecer alguém, né? É de encorajar alguém. E aí a mesma coisa ele faz quando atravessa a Grécia. O verso 2 diz que, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Existe uma semelhança, na verdade uma igualdade, entre o verso 1 e 2. Esses versos usam a mesma palavra. A palavra confortar do verso 1 é a mesma palavra fortalecer do verso 2. E como foi que Paulo fortaleceu os discípulos? O verso 2 diz: com muitas exortações. No original, com muitas palavras. Com muitas palavras. Então, irmãos, esse é o primeiro presente, que é muito caro e que muitas vezes é o que mais se precisa ganhar. Qual é? Palavras, como as que Paulo falou para os discípulos. Palavras de ânimo, palavras de exortação, palavras de fortalecimento, palavras de encorajamento. Isso muitas vezes é o que alguém mais vai precisar receber. São palavras. É alguém chegar para ele, é alguém chegar para ela e dizer: tenha força, tenha ânimo, tenha coragem, Deus é contigo, Deus não te abandonou, Deus vai te ajudar, Deus está no controle de todas as coisas. Pense no presente, que faz diferença na vida de qualquer pessoa. É claro que palavras não são tudo, né? A gente vai ver inclusive outro presente depois. Mas, irmãos, palavras, tem quem acha que palavra não vale nada, né? Mas, irmãos, eu creio que na minha vida e na vida de vocês, muitas vezes, as palavras de alguém fizeram diferença, não foi? Quando nós estávamos caídos, desanimados, fracos, alguém disse algo, alguém falou, alguém mandou uma mensagem, e aí o nosso ânimo mudou. Foi ou não foi? Comigo, muitas vezes isso aconteceu, e eu creio que com os irmãos também. E o mais impressionante
que eu achei aqui foi ver Paulo fazendo isso, apesar de tudo que ele já passou. Porque como é que Paulo vai dar ânimo para alguém se ele já passou por tanto problema? Se ele já passou por tanta dificuldade? Como é que alguém consegue animar os outros, sendo que ele mesmo está atravessando tantos problemas? Tem até uma figura que eu lembrei dela, que é alguém com um monte de facada nas costas, não sei quantos já viram essa figura, e aí ele está tratando do ferimento de alguém que está com ferimento leve. Ele está muito ferido, com um monte de facada nas costas, sangrando, tratando de alguém que está só com a perna ferida. Como é que se explica isso, irmãos? Como é que alguém que está atravessando tantos problemas, como Paulo atravessou, consegue dar ânimo para alguém? É possível isso acontecer? Como? Alivia alguém que já passou por tanta coisa e saber que aquilo está servindo para ajudar alguém, né? Muito bem. Quem mais? De onde é que vinha essa capacidade de Paulo de confortar alguém, sendo que ele mesmo atravessava e atravessou tantos problemas, tantas dificuldades? Eu creio que a resposta para isso se encontra no fato de que muitas vezes, quando essa palavra confortar aparece na Bíblia, ela se refere ao nosso Deus. Deus é o Consolador por excelência. Tanto é que esse é o nome, um dos nomes da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O Consolador. E em várias partes em que essa prática de consolar, de confortar aparece na Bíblia, ela se refere a Deus. Por exemplo, em 2 Coríntios, Paulo diz que é Deus que nos conforta em toda a nossa tribulação. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que verdade importante sobre o nosso Deus. Essa passagem, inclusive, a gente costuma ler muito em funerais. Porque eu creio que a perda de um ente querido é algo que só Deus é capaz de confortar. A gente pode dizer algumas palavras, a gente pode dar um abraço, mas depois, quando todo mundo sai, fica a pessoa, às vezes os familiares e Deus. E aquele vazio, né? Aquele buraco no coração. Quem é que pode preencher aquele vazio? Somente Deus. Então eu creio que além dele sentir esse alívio, como a irmã Gleice falou, Paulo podia confortar os outros, porque ele mesmo era confortado por Deus. Ele atravessava tribulações, ele atravessava dificuldades, e ele não desanimava. Por quê? Porque Deus estava sempre animando Paulo. Deus estava sempre encorajando Paulo. Por isso, ele podia encorajar os outros. E é o que nós vemos ele fazendo aqui. Em 2 lugares. Antes de sair do lugar, ele chamava os discípulos e ele confortava os discípulos, ele exortava os discípulos com palavras. E por falar em Deus, exortar é um dom que ele dá a alguns ou é um dever de todos? Para vocês, fazer o que Paulo fez, né? Animar alguém, exortar alguém, é um dom que algumas pessoas têm, que Deus deu a algumas pessoas? Ou será que é uma obrigação de todos? Todos devem fazer o que Paulo está fazendo aqui. Todos devem fazer, mas nem todos conseguem fazer. Irmãos, a pergunta se é um dom ou se é um dever pode ser respondida da seguinte forma: as duas coisas. Exortar é um dom. Onde é que diz isso? Alguém lê para mim Romanos 12 e 8.
Romanos 12 e 8. Muito bem, essa é uma das listas do Novo Testamento de dons. E é importante que todo crente conheça o dom ou os dons que recebeu de Deus. Todo crente precisa trabalhar para Deus. E a melhor forma de servir a Deus é com os dons que Ele te deu. E aí Paulo, ele faz uma lista de dons. E no meio dessa lista ele inclui o que? Exortar. Pastor, então exortar é um dom? É. Como contribuir é um dom. Como presidir, liderar é um dom. Como ter misericórdia também é um dom. Pastor, mas todos têm que ter misericórdia. É verdade. Mas tem alguns que vão ter uma sensibilidade maior. Que vão ter misericórdia ainda mais de alguém. Né? Quando vê alguém sofrendo, já sente, já quer ajudar, já quer mudar a vida da pessoa, vai se sensibilizar com aquela pessoa. Então é um dom. Contribuir é um dom. Todo crente tem que contribuir, mas tem crente que contribui com mais alegria do que os outros. Né? O que ele pode fazer, ele contribui. Então exortar também é um dom. Existem pessoas que exortam muito bem, que falam com alguém, que animam as pessoas, e esse dom tem que ser exercido. Porém, por outro lado, exortar não é apenas o dom de alguns. Exortar é um dever de todos. Todo crente tem que estar disposto a confortar alguém, a consolar, a encorajar alguém. Onde é que a gente vê isso? Vamos ver, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5 e 11. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 11. O qual diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Aqui Paulo não diz que apenas aqueles que têm o dom de consolar, consolem. Não. Ele diz: consolai-vos uns aos outros. Quando você vê alguém desanimado, quando você vê alguém triste, talvez você ache que nem é o seu dom, mas você tem que tentar. Você tem que ir até a pessoa e pedir a Deus sabedoria para dizer para ela as palavras que ela precisa ouvir. É uma ordem, não é uma opção. Consolai-vos uns aos outros. Outro texto que ensina isso é Hebreus 3 e 13. Antes de Tiago. Hebreus capítulo 3, verso 13. Aqui fala muito, Hebreus fala muito sobre o retroceder. Porque naquela época o problema que esse grupo de pessoas estava enfrentando é que muitos estavam desistindo da fé. Muitos estavam, inclusive, querendo voltar à velha vida. Alguns estavam retrocedendo, voltando atrás mesmo. E Hebreus foi escrito para exortar aquelas pessoas a não desistirem de Deus, a não desistirem da fé. E aí olha o que diz, capítulo 3, verso 13. Começar do 12 para a gente entender o que o autor sagrado está dizendo. Hebreus 3 e 12 diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Está falando para crente aqui, viu? Não é para descrente não, é para crente. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, verso 13: exortai-vos mutuamente
Quando? Cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, como é que eu participo disso? Como é que eu não endureço o meu coração e eu ainda ajudo os meus irmãos a não endurecer o deles? Exortando. Quando eu exorto, como a irmã falou, primeiro, eu estou me beneficiando, porque eu estou aliviando o meu coração. Então, bom, quando você está triste, Deus te usa para falar para alguém, você mesmo fica alegre com aquilo, né? Você transborda de alegria. E não apenas você, mas a pessoa que recebe também. Então eu participo disso, de não haver no meu coração incredulidade perversa, que me afasta do Deus vivo, quando eu pratico o meu dever de exortar as pessoas. Então, irmãos, exortar é um dom de alguns ou é o dever de todos? As duas coisas. Exortar é o dom de alguns, mas ao mesmo tempo é o dever de todos. Existem coisas que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu não tenho, digamos que eu não tenha o dom de louvar, né? É uma hipótese. Digamos que eu não tenha o dom de louvar. Por causa disso eu não vou louvar? Vou sim. Nas oportunidades que Deus me der sentado aí, no banheiro, no caminho, eu vou louvar a Deus. E se um dia eu for preciso louvar aqui na frente, eu vou louvar também. Por quê? Porque é um dever de todos. Mas ao mesmo tempo louvar é o dom de alguns. Nós vemos que algumas pessoas têm o dom, Manu, Ivani, Laerte, dentre outros. Então, sendo o dom de alguns, esses que têm o dom vão exercer mais, melhor. Mas não apenas eles, todos nós vamos exercer também. Amém? Ficou entendido? Exortar é um dom e é um dever de todos. Irmãos, a igreja precisa de exortação. Os irmãos precisam de exortação. Nós precisamos de exortação. Então esse é o primeiro presente que eu vejo aqui nesse texto e que vale muito. Palavras de ânimo, palavras de conforto, às vezes até de carão mesmo, são necessárias para todos nós. Daqui a pouco a gente vai ver o outro. Eu disse que são dois. Mas antes Lucas mostra que Paulo experimentou também a perseguição dos judeus. Vamos voltar lá para Atos 20, verso 3. Atos capítulo 20, verso 3. Onde se demorou na Grécia 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Irmãos, aqui nós vemos que Paulo recebe o contrário do que muitas vezes nós esperamos receber quando fazemos o bem. O que é que a gente espera receber quando faz o bem? Pedrada. É isso que a gente espera receber? Quando a gente exorta alguém, quando a gente ajuda alguém com palavras, a gente normalmente espera receber o quê? O que você espera receber quando você faz o bem a alguém? Nós normalmente esperamos receber o bem também. É normal. Estou fazendo o bem, eu estou ajudando. Lá se vem coisa boa para mim. Porém, muitas vezes, não é exatamente isso que a gente recebe. Não sei se você já tiver essa experiência. Você está fazendo bem, você está se dedicando na obra de Deus, e aí vem uma pedrada, aí vem uma crítica, aí vem uma traição, uma perseguição, uma difamação. Eita, você leva até um susto. Rapaz, mas justo na hora que eu estava me esforçando para servir a Deus, aí vem esse ponto negativo na minha vida.
Mas, irmãos, a verdade muitas vezes vai ser essa. É quando nós nos levantarmos para servir, que o inimigo vai se levantar para nos perseguir. E foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. Nos versos 1 e 2, nós já vimos Paulo 2 vezes exortando os discípulos, ajudando com palavras, dando um presente maravilhoso que são as palavras. Aí quando chega no verso 3, nós lemos de uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Algo interessante que nós vemos aqui é que, na maioria das vezes, a perseguição que Paulo sofria não vinha dos gentios. Vinha de quem? Na maioria das vezes, a perseguição que Paulo sofria vinha de qual grupo? Dos judeus. Vinha dos judeus, que era o povo de Paulo, que era o sangue de Paulo. Estamos na 3ª viagem missionária e nós vimos isso muitas e muitas vezes. Paulo chegava num lugar, ia na sinagoga pregar, e aí os judeus se levantavam contra ele. Aí Paulo dizia: então eu vou pregar para os gentios. Aí ele chegava em outro lugar, pregava na sinagoga, e os judeus ficavam com inveja dele. Os judeus se levantavam contra Paulo. O próprio povo de Paulo. Irmãos, com Jesus Cristo, foi diferente? Ou foi igual? Quem foi o povo que se levantou contra Jesus? Foram os romanos? Não. Foram os próprios judeus. Foi o próprio povo de Jesus. Foram os religiosos da época de Jesus. Foram eles que se levantaram para instigar o Império Romano contra o Senhor Jesus. E conosco, será que vai ser diferente? Muitas tribulações que nós vamos sofrer vão vir de pessoas próximas a nós, vão vir das pessoas mais chegadas a nós, às vezes dentro de casa, às vezes dentro da igreja, às vezes no meio evangélico. Irmãos, muitas das provações, das perseguições que eu sofri, não pense que foi do pessoal do mundo, não. Foi de pessoas evangélicas, muitas vezes de outras igrejas. Mas o pastor da igreja tal, né? O irmão da igreja tal, está falando assim, está dizendo isso. Muitas vezes, irmãos, nós temos que reconhecer isso e nos preparar para isso. Muitas vezes as pedradas que vão doer mais vão vir de pessoas próximas a nós, pessoas de quem nós esperamos o contrário, pessoas muitas vezes que carregam a Bíblia, pessoas muitas vezes que estão dentro das igrejas, mas não foram transformadas por Deus ainda, como os judeus da época de Paulo não tinham sido. E aí, o que mais me impressiona, dá vontade até de rir, é que mesmo com todas as perseguições dos judeus contra Paulo, o amor de Paulo por eles não acabava. O amor de Paulo pelo judeu é impressionante. Paulo era perseguido, Paulo era apedrejado, aqueles fizeram uma conspiração. Aí Paulo vai para outra cidade, ele procura quem? Os judeus. Lá em Romanos 9 ele diz que, se fosse possível, ele queria ser amaldiçoado para o povo dele ser salvo. Irmãos, quem é que faz isso no coração da gente? Quem é que nos capacita a amar quem nos trata mal? É só Deus mesmo. Porque mesmo assim Paulo não deixava de amar o seu povo, de orar pelo seu povo, e que assim seja com cada um de nós. Mesmo maltratados, que Deus nos capacite a continuar amando aqueles que nos maltratam. Porque era isso que Paulo fazia, foi isso que Jesus fez, não foi? Jesus sabia que os fariseus estavam ali só para
tentarem pegá-lo em alguma palavra. Jesus tratava mal? Não. Jesus pregava para ele, Jesus exortava, mas Jesus não odiava aquelas pessoas. Pelo contrário, ele amava os fariseus. Então que isso sirva de exemplo para nós. Até porque ao fazermos o bem, nós temos que nos preparar para receber ingratidão. Mas é só ingratidão que a gente vai receber quando fizer o bem? Não. Nós também vamos receber gratidão de algumas pessoas, com certeza. Isso nos leva à terceira experiência que Paulo teve, que foi a presença dos irmãos. Nós já vimos as palavras de Paulo, palavras de ânimo, de conforto aos discípulos. Em segundo lugar, nós vimos a perseguição dos judeus contra ele. E agora, para encerrar, a presença dos irmãos. Olha os versos 4 a 6, os últimos versos da nossa passagem. Acompanharam-no, depois que Paulo decidiu embarcar rumo à Síria, voltando pela Macedônia, o verso 4 diz: acompanharam-no até a Ásia. Aí vem um monte de nome: Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco II de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. E o verso 6 diz: depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. O que eu queria frisar com você aqui são as duas primeiras palavras do verso 4. Acompanharam-no. Acompanharam-no. Fizeram companhia a ele. Está aí um presente que é mais valioso do que joias. Está aqui um presente que é mais valioso do que muita coisa que se compra no mercado. Fazer companhia, estar presente com alguém. Foi isso que alguns discípulos fizeram com Paulo. Acompanharam Paulo, estavam ali com Paulo. A palavra acompanhar significa ir junto, viajar junto. Paulo viajou, mas ele não viajou só. Tinha alguém com ele ali, tinha alguém fazendo companhia a ele, irmãos, e como isso é valioso em momentos importantes da nossa vida, em momentos cruciais. Às vezes, nós pais esquecemos disso. Tanto é que tem várias histórias sobre filhos de pais ricos, porém filhos traumatizados, porque receberam presentes dos seus pais, receberam bicicleta, videogame, e aí o pai pensa: o que foi que eu deixei de dar? E aí o filho responde: a sua presença. O Senhor deixou de estar presente na minha vida. E aí quando o pai quer estar presente, aí o filho não quer mais, porque ele já cresceu e agora ele tem amigos para estar com ele. Quantas histórias nós já ouvimos sobre isso, né? Tem até a história daquele menino que o pai chegava tarde em casa e nunca tinha tempo para brincar com ele. Aí a criança pergunta: pai, quanto é 1 hora do seu trabalho? Ele: o que você quer saber quanto é 1 hora do meu trabalho, menino? Isso não é coisa de criança, não. Não, eu só queria saber, pai. Aí o pai diz, com arrogância, com ignorância. Aí no dia seguinte, quando o pai chega do trabalho, o filho vem com aquela quantia, moedas na mão, e diz: está aqui, pai, eu queria comprar 1 hora do senhor. Eita, aí as lágrimas descem, porque o pai ali percebe que está tendo tempo só para o trabalho e não está tendo tempo para o filho. A presença, além de palavras, a presença é outro presente que nós podemos dar para alguém. Às vezes, a presença até substitui as palavras, que às vezes você não sabe nem o que dizer, mas só em você estar ali, você já está dando uma mensagem para alguém, né?
você não está só, eu estou com você. Várias vezes em funerais, eu não disse nada. Eu apenas estive presente, eu apenas dei um abraço. E eu senti que aquilo já foi um presente para alguém. E o que nos conforta é saber que mesmo quando as pessoas não estão presentes na nossa vida, existe alguém que está. É o nosso Deus. Inclusive nós estamos no Natal, e o que foi que o anjo disse para José? Tudo isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na profecia. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus nos presenteia com palavras? Sim. Palavras inspiradas. Mas não apenas isso, Deus nos presenteia com a presença dEle, com o Espírito Santo que não nos abandona jamais. Então esse presente que Ele nos dá, vamos dar também a quem precisa, na nossa família, na nossa igreja e também até dos nossos inimigos. Hoje nós vimos então o que aconteceu quando Paulo visitou novamente a Macedônia e a Grécia na sua primeira viagem missionária. Paulo falou, Paulo foi perseguido e Paulo foi acompanhado. Aqui nós temos dois presentes que muitas vezes as pessoas precisam receber: palavras e presença. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, agora, Senhor, ao final da nossa escola bíblica dominical, nós queremos primeiramente, Senhor, agradecer estes presentes maravilhosos que o Senhor não tem deixado faltar na nossa vida. As palavras do Senhor. Ó Pai, é o Senhor quem nos anima todos os dias da nossa vida. É o Senhor quem nos encoraja, como o Senhor encorajou Josué. É o Senhor quem nos exorta. É o Senhor quem muitas vezes nos repreende quando estamos andando pelo caminho errado, o caminho que leva ao precipício. Muito obrigado, Senhor. Mas não apenas porque o Senhor nos dá as Tuas palavras, o Senhor também nos faz sentir a Tua presença. Obrigado por ser Emanuel, Deus conosco, o Deus que está conosco por meio do Espírito Santo. E agora, Pai, nós queremos, em gratidão ao que o Senhor fez por nós queremos também, Senhor, retribuir isso, doando estes dois presentes a quem precisa, falando palavras. Senhor, muitas vezes nós até sentimos o desejo, ficamos envergonhados, mas é o Senhor querendo nos usar para falar palavras de ânimo a alguém, palavras de conforto, de confronto, seja lá o que for, mas palavras que alguém precisa ouvir. É o Senhor quem quer nos usar para estarmos presentes na vida de alguém. Usa-nos, Senhor. Alguns vão ter um dom de fazer isso, usa-nos ainda mais, mas todos nós temos este dever, Pai, que possamos fazer com os outros aquilo que o Senhor faz conosco. Muito obrigado, fortalece-nos nesta manhã para caminharmos mais uma amiga nesta terra, pois tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe.